aos irmãos e irmãs metalúrgicos do ABC, as entidades sindicais que dizem protegê-los, nunca fizeram desde quando? Depoimento pessoal e denúncia pública. O Lula era líder sindical. Eu fui trabalhador da empresa Cima, Mali. Na época fui dispensado por não concordar com as atitudes de Lula e colocaram-me em uma lista negra para ser dispensado da empresa que trabalhava, porque não concordava com os movimentos feitos para extorquir o dinheiro dos metalúrgicos e patrocinar encontros luxuosos dos que se dizem nos representar, nossa classe. Das empresas, são retirados valores altos através de pressão, no sentido de prejudicar os trabalhadores e angariar dinheiro com a desgraça do trabalhador metalúrgico. Esses movimentos sociais e populares organizam o ato em defesa de Lula, que não defende nenhuma democracia livre, que hoje se encontra preso por corrupção e por assaltar os cofres públicos, e esse tipo de gente que o sindicato, com concentração, defende, e induz você, metalúrgico, a acreditar neles. Vamos manifestar a indignação contra todos os sindicatos que estão virando organização criminosa no Brasil, votar contra Lula e apoiar a prisão de corruptos. Nada foi arbitrária, violenta e nem injusta contra uma pessoa que não é companheiro de ninguém, a não ser dos seus próprios defensores que estão no mesmo nível dele, e a própria vítima poderá ser qualquer um de nós. Não devemos defender corrupto e nem ladrão. Inclusive, Lula tem que devolver o dinheiro roubado do povo brasileiro e trabalhador, inclusive, de todos os metalúrgicos do ABC que foram enganados por esse malandro. Muito cuidado com esses chefes de sindicatos, porque trabalham para Lula, e não para os metalúrgicos. Ao permitir que essa prisão não aconteça com o ex-presidente corrupto, com fingimento que defendia a classe trabalhadora e finge que defende a classe dos mais pobres do país, estamos permitindo que isso piore a situação do Brasil, e a próxima vítima desse corrupto poderá ser qualquer parente nosso. A defesa de Lula é contra a justiça no país, e contra a democracia, do seu direito de trabalhador que veio sendo usurpado por esses criminosos, que estão envolvidos na corrupção, e que gozam dos valores cobrados dos direitos da classe trabalhadora. Cuidado, esses que dizem que te defendem, nada fazem para o metalúrgico. E eu sou testemunho vivo dos desmandos desses sindicatos, que vivem na mordomia e com vidas de ricos, nas custas da desgraça alheia. É sua chance de mudar agora, meu irmão e irmã metalúrgico. E explico que nesse período de cárcere ficou comprovado que o processo foi legítimo, e que Lula e sua gangue retirava do povo o direito de trabalho e de uma vida decente, esbanjando luxo e compartilhando como uma elite o dinheiro retirado de todos os trabalhadores desse país. Isso se confirmou em várias ocasiões. A primeira foi a ocupação do Tríplex pelo MTST, querendo ganhar no grito, desrespeitando as leis, quando se verificou claramente que o juiz Sérgio Moro tinha razão em negar todos os pedidos da defesa de Lula. O Tríplex só mostrou que o esquema é muito maior do que se foi mostrado e tem muita coisa ainda para ser desvendada. Inclusive, precisamos de investigações federais contra esses movimentos MTST, sindicatos, e de tudo que se ocupou esses corruptos do PT. Não existe nenhuma rejeição de Moro, e ele não desafia. STF confirmou a imparcialidade e nunca perseguiu ao companheiro Lula, apenas mostrou a verdade sobre o calote milionário que Lula deu no Brasil em seus eleitores, e aos milhões de brasileiros que confiaram nele. E essa ideia que retirou 40 milhões da pobreza é tão mentirosa, quando as próximas imagens que ele mesmo afirma aqui nesse vídeo, que os franceses são idiotas e acreditaram nele aplaudindo, ou com suas mentiradas. E acreditam que o homem desonesto chamado Lula é a alternativa para a classe trabalhadora do país. É a mesma coisa de chamar todos os brasileiros de bobos e idiotas. Lula jamais. Sindicatos, CUT, MTST e outras organizações devem ser investigadas pela Procuradoria Federal, e criminosos devem ser colocados todos atrás das grades. Finalmente, peço a todos irmãos e irmãs metalúrgicos, parem de apoiar e acreditar nesse bando de criminosos e vote na mudança já. Queremos sim, que todo o dinheiro roubado sejam devolvidos integralmente aos cofres públicos e que os corruptos sejam presos já. Digo, aqueles que ainda estão soltos andando pelas ruas e gastando o dinheiro da corrupção. Brasil limpo, já. Mário Ronco Filho, jornalista. Eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente.
Era bonito a gente viajar ao mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Eu não esqueço nunca, eu estava debatendo, o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim, ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. É muita gente. Não queremos desemprego estatístico. Nós queremos desemprego efetivo. Nós queremos desemprego efetivo. Nós queremos desemprego efetivo. É povo na rua e nós vamos ter que radicalizar. É isso aí! Eu disse para os nossos senadores, eu acho que nós temos que fazer um enfrentamento, se for preciso, físico dentro do Congresso Nacional. Eles não podem colocar para votar essa emenda. Político ladrão, sabe, só é eleito porque alguém votou nele. É uma pena. Porque eu tenho orgulho de dizer em qualquer lugar o deputado que eu votei, o vereador que eu votei, o prefeito que eu votei, o governador que eu votei. Votar no Sérgio Cabral é quase que uma obrigação moral, ética, política. É um compromisso de honra para quem quer garantir um futuro melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, para aqueles que a gente ama. Porque esse homem já provou que é um homem de bem, que é um homem que gosta do Rio e que é um homem que tem competência para fazer as coisas que outros não tiveram. Por isso, meu companheiro Sérgio, se eu não tivesse que votar em São Paulo, eu iria transferir o meu título para votar em você, para governador no Rio de Janeiro. Os que nos criticam não têm coragem de dizer em quem votaram, porque eles votaram nos ladrões que eles criticam todo santo dia.